Muito bem, muito bem. Estamos chegando nesta quinta-feira, 19 horas e 55 minutos. Quinta-feira, 23 de abril do ano de 2026. É a quinta-feira do destaque evangelístico das apresentações do programa Comunicações da Palavra. Eu trocando as coisas aqui. Programa Comunicações da Palavra, destaque evangelístico, quinta-feira 23 de abril do ano de 2026. O destaque evangelístico já estabelece a sua base, o plano simples de Deus para a salvação. E diante dessa base estabelecida, várias pessoas dentro da palavra de Deus, nós estaremos trabalhando a nossa compreensão a respeito disso, o plano simples de Deus para a salvação. Toda quinta-feira, em destaque evangelístico, o plano simples de Deus para a salvação. Daqui a pouquinho você vai conhecer tudo a respeito do homem do barco, o homem do barco do texto de Lucas, capítulo 5, de verso 1 ao verso 11. Estamos chegando, está animado? Isso! O nosso lema, vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra, você também. Pai Edilson Basaglia, pão da vida. Procurando paz para o meu coração, fui tentando achar uma saída onde não havia solução. Mas Jesus mostrou uma saída, curou minhas feridas e me deu a mão. Mas Jesus mostrou uma saída, curou minhas feridas e me deu a mão. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu caminho. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu caminho. Hoje vejo nesse mundo tanta gente chora sem poder clamar, sem saber que Jesus é a vida e Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele disse que Ele é o pão da vida e em sua vida Ele quer entrar. Ele disse que Ele é o pão da vida e em sua vida Ele quer entrar. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu caminho. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu caminho. Hoje vejo neste mundo tanta gente chora sem poder clamar, sem saber que Jesus é a vida e Ele veio ao mundo para nos salvar. Ele disse que Ele é o pão da vida e em sua vida Ele quer entrar. Ele disse que Ele é o pão da vida e em sua vida Ele quer entrar. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu caminho. Agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou em meu
agora eu sei que não estou sozinho. A luz de Deus brilhou no meu caminho. Boa noite, Pratiana. Eu estou desejoso dos que conosco estarão participando ao vivo agora. É sempre importante ter a sua companhia, o seu interesse nesse nosso tempo tão rápido, tão ligeiro, de 19h55 a 20h30, já vão para 20 horas e 1 minuto. O destaque evangelístico, ontem eu falei destaque evangelístico, não sei por que cargas d'água, não é? É arquivo missionário de ontem. Hoje é o destaque evangelístico, já vem com essa base, nessa estrutura que vai agora, daqui para frente, ser o desenvolvimento central. É o plano simples de Deus para a salvação. Nós vamos olhar para vários personagens da palavra de Deus. Você pode até sugerir personagens que você gostaria de ouvir sendo apresentado a sua conversão dentro dessa base que é bíblica, o plano simples de Deus para a salvação. Nós iremos daqui a pouquinho a leitura do texto de Lucas capítulo 5, para falar da salvação, do plano simples de Deus para a salvação, na vida deste homem, este homem do barco, é o homem do barco, tá? Na compreensão bíblica, o plano simples de Deus para a salvação, ele é baseado exclusivamente no quê? A compreensão que você tem dentro da palavra de Deus, na compreensão bíblica. O plano simples de Deus para a salvação, ele é baseado exclusivamente na graça mediante a fé em Jesus Cristo, sem méritos humanos ou obras. É simples, é simples. Exatamente o que o apóstolo Paulo expressou em Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós vamos tratar da salvação na vida desse indivíduo, que é o homem do barco, e a compreensão bíblica desse texto que nós vamos ler ilustra o plano de salvação através da soberania de Jesus, arrependimento pessoal e obediência à palavra. O homem do barco reconhece sua pecaminosidade diante da divindade de Cristo. Nós vamos falar sobre isso, vamos ler sobre isso já, tá? Falando a respeito da conversão do homem do barco. O homem do barco, porque ele tinha um barco, que era o seu instrumento de trabalho. E na ocasião do encontro com Jesus, esse encontro com Jesus aconteceu exatamente Jesus pedindo, o primeiro contato do homem do barco com Jesus, Jesus pediu, tinha 2 barcos, mas Jesus pediu dele. É interessante isso, né? Pediu dele emprestado, para fazer de púlpito, porque ele do barco estava ensinando a multidão, cumpriu a tarefa do ensino, e depois ele apresentou um desafio mais absurdo, um desafio mais estranho naquele momento para o homem do barco. Era algo que na mentalidade de qualquer pessoa de bom senso diria, isso é impossível. A hora não é adequada, o momento não é para agora, isso não é para agora. Tá, mas vamos entender, a princípio nós vamos agora para a leitura do texto de Lucas capítulo 5, dos versículos de 1 a 11. Lucas 5, de 1 a 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Ok? E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Tudo leva a entender num cenário que você tem já a percepção do início do dia, período da manhã.
E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha, nós temos falado no nosso estudo domingo à noite, pregação e ensino da palavra, sobre trabalho, bênção e propósito. Você percebe que ele diz aqui, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pescadores, este aqui é pescador, que pegou o seu barco, a sua diligência em operar, em trabalhar, e ele está numa manhã, né, nesse momento, poderíamos dizer, desapontado, frustrado, desapontado, não é? Trabalhou a noite toda, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Como é difícil você investir todo o seu potencial, todo o seu recurso, toda a sua dedicação, que é algo sério, para resultado nenhum. Não se trata aqui de pescadores pescando por lazer. É trabalho, é ocupação, é ganha-pão, é o suor do rosto. E ele tem de manhã, então, esse homem chamado Jesus, que dos 2 barcos pede o dele. Tinha o outro, mas ele pediu o dele, de Simão. E após usar o barco, ele então diz: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Não tinha peixe, não havia peixe. Ele trabalhou, não pegou nada. Mas ele fala algo importante aqui. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. O que é que Jesus estava fazendo quando pegou o barco desse Simão? Estava ensinando do barco a multidão. A multidão que queria ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, através dos lábios, da boca de Jesus, veio também para Simão. Lançai, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Veja bem, ele não está dando uma sugestão. Vocês não gostariam de lançar a rede de pescar? Não, é uma ordem. Eu falei da soberania de Jesus, não falei? Ilustra o plano, a salvação através da soberania de Jesus. Poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Ele tem poder sobre tudo, sobre todos. Ele tem autoridade. A palavra dele é com autoridade. Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Tá? Houve um momento que ele estava ensinando, mas agora é o momento de lançar as redes e partir para a missão. Pescar, pescar. É interessante quando Simão responde: mestre, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo assim, colher uma tão grande quantidade de peixes que rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal os companheiros que estavam no outro lado, aliás, no outro barco, para que fosse ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique.
Vocês estão precisando de peixes? Dá para esse barco e para aquele barco, porque quando Jesus está operando, agindo, trazendo a manifestação miraculosa através do seu ser, ele conhece. E ele é quem supre todas as nossas necessidades. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O plano simples de Deus para a salvação em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, nessa passagem que eu acabei de ler para você. A necessidade da palavra, e ela acontece no ensino de Jesus. Nós temos aí os primeiros 3 versículos. A multidão está apertando-o porque quer ouvir a palavra. E Jesus está ensinando a palavra. A salvação vem pelo ouvir da pregação do Evangelho. Uma vez que Jesus pegou o barco de Simão, é bem provável que Simão então ficou olhando para Jesus usando o barco dele, e ainda com aquele pensamento: esse barco não era para estar sendo usado agora por Jesus. Era para estar cheio de peixe. Não era para estar sendo usado por... Mas é interessante, não é? Por que esse barco estava sendo usado por Jesus? Porque, havendo trabalhado toda a noite, nada eles apanharam. Na salvação envolve a soberania de Jesus. Poder absoluto sobre tudo e sobre todos. Dentro do propósito de Jesus, no seu encontro com Pedro, o barco estaria de manhã vazio, prontinho para Jesus usá-lo. Para que ele iria estar cheio de peixe se Jesus iria usá-lo para ensinar a palavra de Deus? Aquele barquinho vazio, que era decepção para Pedro, que era desapontamento para Pedro, para Simão Pedro, que era tristeza para ele. Trabalhei. Aquele barquinho trazia uma mensagem: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Era a expressão daquele barco para Simão Pedro. Não para Jesus. É instrumento para que ele o emprestasse e usasse. De fato, ele usou. Estava disponível. E por que estava disponível? Porque, havendo trabalhado toda a noite, nada eles apanharam. Situações na nossa vida, situações que ocorrem, que diz respeito ao plano e passos de Deus, operando, trabalhando, para que você possa conhecer a autoridade, o poder e a pessoa do Senhor Jesus. Nada acontece por acaso. Tudo tem um propósito. Faz parte de um plano. O desejo de Deus, porque a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E esse dia, na vida de Simão Pedro, que tinha tudo para ser um dia decepcionante, um dia triste, um dia de desapontamento, de frustração, tudo bem, começou com este aspecto. Começou numa situação impossível, difícil. Mas
Não terminou assim. Não continuou assim. Porque pela manhã ele encontrou com Jesus. O texto de Salmo, capítulo 30, versículo 5, diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. A alegria vem pela manhã. A necessidade da palavra. Jesus usou aquele barco que estava vazio, porque nada pegaram, para do barco ensinar a multidão. Isso ele fez antes do milagre, porque a salvação vem pelo ouvir a pregação do Evangelho. No versículo 5 tem uma lição importante. A insuficiência humana. É exatamente isso que eu estou mencionando para você. Pedro confessa o quê? Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. O que é que este fato traz de compreensão, de ensino para nós? Os nossos esforços próprios, obras ou religiosidade não produzem salvação. O ser humano é incapaz de salvar a si mesmo. Essa é a realidade, essa é a verdade. O versículo 5, no finalzinho lá, mas sobre tua palavra lançarei a rede, porque a palavra está ordenando. Jesus tem uma palavra de ordem. Está dando uma ordem, meio a missão. Vão agora, vaze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Então, fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, que rompia-se-lhes a rede. Você diria, aqui nós temos o que no versículo 5 e 6? Obediência pela aquela palavrinha com duas letras, uma consoante e uma vogal. Obediência pela fé. Pedro obedece, mas ele demonstra. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. É uma obediência pela fé. Eu vou lançar a rede, confiando na tua palavra. A salvação é baseada em confiar e obedecer à autoridade de Cristo, resultando em milagres. Tudo que o ser humano precisa para ter a vida eterna, que a vida eterna é conhecer a Deus como o único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo quem foi enviado. Jesus Cristo é o Salvador. Ele tem uma palavra de libertação, de livramento, de salvação. É a palavra dele. Coisa mais importante no ministério pastoral é o alimento para as ovelhas. E há pessoas agora precisando reconhecer quem é Jesus. Reconhecer Jesus como o único e todo suficiente Salvador. O Deus Filho que veio para o agir na vida de Simão Pedro no momento desafiador da vida dele. E Jesus trabalha exatamente a situação que incomoda, que perturba, que angustia o coração desse homem. Exatamente isso que Jesus vem para agir. Ele pega o contexto da vida daquele homem. Qual era o contexto da vida daquele homem? Barco, pescaria, mar.
Jesus fala a língua dele, identifica com ele, usa o instrumento de trabalho dele para ensinar a palavra de Deus. Isso é importante. Eu não sei qual a identificação de Cristo na sua vida, quem é você, qual é a sua ocupação, o seu trabalho, a sua frustração, os seus desapontamentos. É em meio a tudo isso que Jesus chega agindo, operando, atuando, falando a sua língua, mostrando que ele te compreende, que ele entende você. Interessante que Jesus vai confrontar Simão Pedro naquilo que mais era o seu desafio naquele momento. Estava no pensamento dele: havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Todo o esforço, toda a dedicação, resultou em nada. Como é duro você trabalhar e não ter resultado do que você está fazendo, principalmente um pescador. 20 horas e 21 minutos, semana que vem a gente continua, ainda bem que a gente tem a semana que vem, Deus nos concedendo, para continuar falando do plano simples de Deus para a salvação, o homem do barco. Grava isso. Simão Pedro é o homem do barco. Vamos entender como que é interessante a obra de salvação. Como que é interessante o agir de Jesus. Vem de encontro com a sua realidade, com aquilo que atormenta, perturba, angustia, desaponta, traz frustração. Ele entra em meio a essa cena e manifesta o seu agir. Traz a compreensão, o ensino da palavra dele. É maravilhoso. É maravilhoso. O plano simples de Deus para a salvação, você pode indicar pessoas na Bíblia, tá? Quer ver só um exemplo? Nós vamos falar daqui uns tempos sobre o carcereiro, Lídia, os Tessalonicenses, vindo ao conhecimento de Cristo, o plano simples de Deus para a salvação com os Tessalonicenses, com os Colossenses, com os Filipenses. Quem mais nós temos? Tem vários personagens. Mateus, tem Mateus também, o coletor, cobrador de impostos. O plano simples de Deus para a salvação é a base, a temática do destaque evangelístico de cada quinta-feira. A plataforma está pronta. E agora nós vamos só nos conduzindo pela palavra de Deus. Lembrando para você que o plano simples de Deus para a salvação é baseado exclusivamente na graça mediante a fé em Jesus Cristo, sem méritos ou obras. E a salvação de Pedro vai ilustrar, amados, exatamente isso. Ok, vamos lá, eu tenho que orar agora. A irmã Inês agradece as orações. Eu oro aqui, você também tem orado por ela. Ela foi ao médico ontem, o oftalmologista, examinou a vista que tinha recebido reparo e está em perfeitas condições. Está enxergando melhor do que eu creio. Tá? Ela agradeceu e eu menciono a gratidão dela pelo fato de estarmos orando e orando aqui, você também orando por ela. E agora tem a outra vista, e assim que fizer a cirurgia da outra vista, aí a gente vai ter que arrumar uma outra situação para estar orando por ela. Está tão acostumado a orar por ela nesse sentido. E é tão maravilhoso quando a gente percebe Deus manifestando a seu tempo a sua resposta. Vamos então orar, porque são 20h24. Eu costumo ser fiel no horário, porque eu entendo o seu tempo, tá? Mas depois eu falo com você. Eterno Deus e Pai Celestial, obrigado, Deus, por essa compreensão, por essa percepção. Eu estava orando ao Senhor para que nos desse uma base para o destaque evangelístico, e já temos a base e agora queremos desenvolvê-la de maneira bem prática, bem de uma compreensão clara, precisa, cristalina, e com um grande desejo a Deus alcançar pessoas para Jesus Cristo, conhecendo-o como seu único e todo suficiente Salvador. E estamos em Lucas capítulo 5, Deus, continue falando conosco. Oramos também, ó Deus, eu vou já de imediato mencionar a missionária Angélica, os nossos enfermos pelos quais eu tenho orado, a missionária Angélica, o seu padecimento, a maneira como o Senhor tem cuidado dela, te louvamos, te bendizemos. A missionária Meire Celinha, lá em Rondônia, temos também
que lembrá-las em oração. Fortaleça-as, Deus, essas irmãs que estão há muito tempo na obra missionária em Rondônia. Oramos também, ó Deus, pela Dona Maria Cordeiro, Deus, crendo que o Senhor é poderoso para que a obra do Senhor alcance a compreensão e o entendimento dela, e na questão da saúde sabemos que o Senhor tem aliviado as dores. De eterno Deus, também lembro a irmã Cláudia, no altar do Senhor nessa noite, as lutas, os contratempos que ela tem, ó Deus, dá-lhe fortalecimento, ânimo, e, ó Deus, ensine a cada dia como lidar com as suas limitações, Pai. Dando graça também pela irmã Inês mencionando sobre o retorno ao médico para avaliar a condição do reparo da cirurgia, e tudo indicou estar bem. Nós te louvamos e bendizemos ao Senhor e continuamos animados orando pelo procedimento que ela precisa na outra vista, Deus. Luiz Antônio, Deus, eu continuo orando por ele, a sua família, crendo na misericórdia e no agir do Senhor em cada dia, em cada momento, Deus. Continue operando, agindo no pâncreas dele, Pai. E lembrando também os familiares da irmã Rosângela, a própria irmã Rosângela, o fortalecimento no Senhor. Salvação dos meus sobrinhos, Júlio, Jaqueline e João Henrique. Minha irmã Ângela, confirma a tua obra, Deus. O fortalecimento espiritual da Tiana e da Fátima em cada dia. Os nossos amados, por quem temos clamado, Elias, Deus, a salvação. A Verônica Batista, que estava ontem acompanhando o programa. Continue, ó Deus, desafiando, agindo com o teu poder, com a tua obra nessas vidas, Pai. Também lembrando e colocando no altar do Senhor nesse momento a Alessandra Alves, Deus, que ela consiga, mesmo que não ao vivo, mas depois, acompanhar cada apresentação do programa Comunicações da Palavra. Por tudo dou graças, ó Deus bendito, orando no nome de Jesus. Amém. Vamos então com a bênção araônica, e depois eu falo com você um aviso que eu quero dar. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Vamos chegando a 2028, o que eu quero dizer para você, a verdade a respeito dos nossos vídeos. Eu estou colocando o resumo nas publicações, mas se você, aliás, eu quero que você compartilhe os nossos vídeos com o seu grupo, para que outras pessoas, para que mais pessoas, porque é possível que dentre essas pessoas que você vai compartilhar, elas terão a oportunidade de receber a palavra, receber o ensino, receber a bênção araônica no seu lar. Então compartilhe, curta, compartilhe, possibilite que outros tenham essa oportunidade de nos acompanhar. E também, se você tem acesso ao YouTube, os vídeos estão lá, cada apresentação o vídeo vai para lá, e tem lá aquele lugarzinho da estrelinha que você clica, tem resumo do vídeo, você pode fazer perguntas a respeito do vídeo, tá? Tem perguntas já prontas, você clica na pergunta e a pergunta traz, e aí a inteligência traz a resposta para você. É interessante como eles avaliam. Ontem mesmo o vídeo do missionário Mateus Yates, Tyson Yates, o nome completo dele é Mateus Tyson Yates. Faz um resumo interessante que eu coloquei para você, mas tem perguntas, tem observações interessantes. Então está aí tudo bem acessível, bem prático, bem direto, para você então poder desenvolver uma melhor compreensão, tirar dúvidas, voltar em alguma coisa. Tem um resumo, é interessante mesmo esse recurso que nós temos agora. 20h30, deu agora 20h30, eu estou partindo. Amanhã, o Senhor nos concedendo amanhã, nós temos o concurso Academia Bíblica. Agora vamos para o Evangelho de João, capítulo 4, a divindade de Jesus, no capítulo 4 do Evangelho de João.
Tchau, gente. Até amanhã. Tenham todos uma ótima noite.